Êxodo. O tabernáculo e sua tenda. Capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, e nelas bordarás querubins. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão o mesmo tamanho. 5 cortinas serão unidas uma à outra, e as outras 5 também serão unidas uma à outra. Farás umas presilhas de púrpura violeta na orla da cortina que está na extremidade do primeiro grupo. O mesmo farás na orla da cortina que ocupa a extremidade do segundo grupo. Farás 50 presilhas na primeira cortina e outras 50 na orla da cortina que ocupa a extremidade do segundo grupo, de modo que as presilhas se correspondam entre si. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais unirás as cortinas uma à outra, de sorte que o tabernáculo forme um só todo. Farás cortinas de pelos de cabra, para cobrirem com elas o tabernáculo, à maneira de tenda. Dessas cortinas farás 11. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão as mesmas medidas. Juntarás 5 dessas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina sobre a fachada da tenda. Farás 50 presilhas na borda da primeira cortina, na extremidade do primeiro grupo, e outras 50 na borda da cortina do segundo grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirás nas presilhas, unindo assim a tenda para que forme um só todo. Quanto à parte que sobra das cortinas da tenda, a metade excedente da cortina cobrirá os fundos do tabernáculo, e o côvado restante, de cada lado, ao longo das cortinas da tenda, penderá dos 2 lados do tabernáculo para o cobrir. Além disso, farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima desta, outra de couro fino. As tábuas para o tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo. Farás deste modo as tábuas do tabernáculo. 20 tábuas para o lado meridional, à direita. Farás também 40 bases de prata para serem colocadas debaixo das 20 tábuas. 2 bases para cada tábua, firmadas nelas por meio dos 2 encaixes. Para o outro lado do tabernáculo, ao norte, farás outras 20 tábuas com suas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo, as quais serão unidas entre si por baixo, até a altura da primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas que deverão ser postas nos ângulos. Serão, portanto, 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Farás ainda vigas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, outras 5 para as do outro lado do tabernáculo, e igualmente 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo, no lado ocidental. A viga central estará à meia altura das tábuas, passando de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro essas tábuas, e de ouro farás suas argolas, pelas quais passarão as vigas, que também cobrirás de ouro. Armarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado na montanha. Cortina e tapete. Farás também um véu de púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido com bordados representando querubins. Suspenderás o véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, munidas de ganchos de ouro e firmadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes. Por detrás dele colocarás a arca do testemunho. Por meio do véu será separado o lugar santo do Santíssimo. Sobre a arca do testemunho colocarás o propiciatório, dentro do Santíssimo.
A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Para a entrada da tenda farás uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, trabalho de bordado. Para essa cortina farás 5 colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze.